Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amados, eu abri a Bíblia aqui agora à noite, parei um pouco cansado, e abri a Bíblia e pedi uma palavra ao Senhor. E caiu no livro de Obadias. E é uma palavra que eu ainda não tinha meditado. Eu não tinha meditado nessa palavra ainda. Impressionante o que os irmãos vão ver aqui hoje, nesta palavra. Eu até achei muito importante para a minha vida. Eu sei que essa palavra vai valer muito para quem ouvir, entrar no YouTube e ver essa mensagem. Fala sobre Esaú, o povo de Israel. Aqui em Obadias, no versículo 1 de Obadias, o título diz assim: Os pecados e o castigo de Edom, e a restauração e a felicidade de Israel. É um pouco grande, amados, mas eu vou tentar ser mais rápido, mais de uma forma que os irmãos entendam. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Furtariam o que lhe bastassem. Se a ti viessem os vindimadores, não deixaria alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os teus confederados te levaram para fora do teu limite. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem no teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Saul. E os teus valentes estarão atemorizados, para que da montanha de Saul seja cada um exterminado pela matança. Por causa de violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levam cativo ao seu exército e os estranhos entravam pela sua porta,
e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles, mas tu não desvias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de continuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirás a sua herança. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Saul, porque o Senhor dos Exércitos, o Senhor o disse, e os do sul possuirão a montanha, e Saul e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim e Gileade, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Saul, e o reino será do Senhor. Amado, quando eu li isso aqui, eu fiquei perplexo. Por quê? Porque a gente vê muito falar de Jacó e falar de Saul, de Esaú, falar de Jacó e de Esaú. Todo mundo sabe que Esaú, ele é pregado que ele trocou a sua primogenitura, que ele era o primogênito, por um prato de sopa. E todo mundo sabe que Jacó foi induzido pela mãe dele, pelo fato de ele ser uma pessoa boa, a enganar o pai como se fosse Saul e pegar Esaú e pegar a primogenitura para ele. E todos os dois lados trouxe consequência, tanto de Esaú como de Jacó. Porém, Jacó, por ser insistente com Deus e querer servir a Deus, foi abençoado. Jacó, todo mundo sabe da história que Jacó lutou com o anjo. Na verdade, Jacó lutou com Deus. E Jacó teve consequências de que forma? Deus tocou na coxa de Jacó e Jacó ficou concho. Jacó ficou andando concho. Jacó teve certas retaliações por causa daquele engano que ele fez
mas ele foi abençoado porque ele era de Deus, ele temia a Deus. De toda forma, Jacó ia ser abençoado. Jacó só, mas a mãe dele escolheu um caminho errado. Não era para ele escolher aquele caminho que Deus ia colocar por cabeça de tudo enquanto é jeito. Mesmo que Saul fosse ungido, não ia ter, mesmo que Isaú fosse ungido, Deus ia, pela bondade e a fidelidade de Jacó, colocar ele por cabeça. Porque Deus ele tem as suas formas de trabalhar. Observa-se que quando constituía um rei, e esse rei fazia o que era mal aos olhos de Deus, Deus o exterminava. Assim também eram os profetas. Você não vê aquele profeta lá que ele morreu, os filhos dele faziam tudo que era errado. Os filhos dele, ele acoitava. O Eli ele acoitava o erro dos filhos. Eli sabia que os filhos estavam errados, estavam cometendo delito errado, e Eli acoitava os erros dos filhos. O que Deus fez? Exterminou Eli, exterminou os filhos. Então, Deus, ele sabe, ele conhece no coração quem é e quem não é. Mas eu não vou explanar todos os versículos e todos os capítulos aqui, porque é muito grande. Mas eu vou falar de algumas partes aqui. Eu vou ir lendo de novo e vou explanar os versículos que convém no momento, porque é muito grande. A visão, vamos começar no primeiro. A visão de Abadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviada às nações em um embaixador dizendo: levantai-vos e levantamos-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequena entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Aqui, sabe quem disse isso aqui? Foi Esaú. Vocês vão ver mais embaixo que quem habitou nas montanhas e achava que era poderoso, que era forte, era Esaú. E vocês vão ver aqui mais embaixo que Deus exterminou Esaú. Ó, vamos para o 4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derribarei, diz o Senhor. Então, o que é que o Senhor está dizendo para nós aqui hoje através dessa palavra? Que se nós querer se esconder na profundezas da terra ou fazer um ninho nas estrelas, dali o Senhor te derruba. Então, não adianta o homem achar que ele é poderoso, que ele faz esconderijos debaixo da terra, igual estão fazendo esconderijo para o Apocalipse, um montão de coisa. O Senhor ali está. Ninguém fugirá das mãos do Senhor. Ninguém. Então não adianta, o Senhor derribará, ainda que fizer os ninhos nas estrelas. Então ninguém se esconde das mãos do Senhor. Ninguém. O povo precisa entender isso. O juízo virá e ninguém escapará. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derribarei, diz o Senhor. Isso eu já li. Ou 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtaria o que lhe bastasse? Se a ti viesse as vítimas, não deixaria alguma coisa? Então, o Senhor está falando, se chegasse um ladrão na sua casa, ele ia roubar tudo que ele pudesse roubar. Então, ou seja, assim, como fará buscar os bens de Esaú,
como farás esquadrinhados os seus esconderijos? Então, Esaú, ele habitava na montanha. O Senhor disse assim, ó, como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados o seu esconderijo? Então, na época, Esaú, ele achava que ele era o maior e que ninguém o tocava. Só que Deus buscou seus bens e achou o seu esconderijo. Deus foi e destruiu Esaú. Olha mais embaixo, Simão vai ver. Por causa do seu irmão, que estava fazendo mal ao seu irmão. Deus o destruiu. Olha, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaricaram contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Não há em Edom entendimento. Então, o povo estava tão cego diante de Deus que ninguém tinha o entendimento de nada. Não há em Edom entendimento. Vamos para o 8. E não aconteceu naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e os entendimento na montanha de Esaú. Olha bem o que diz o 8. Ó. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Saul. Quer dizer, o Senhor fez perecer o entendimento do povo de Edom e na montanha de Saul. O Senhor fez perecer. Então, entende-se que o Senhor, quando Ele coloca as tuas mãos para fazer justiça acerca de um justo em qualquer lugar que seja, pode ter certeza que vai fazer uma arruaça. Mas aí, lá na frente, vai vir uma palavra para o justo, para que o justo venha examinar e praticar exatamente isso que vai nos aconselhar lá na frente. Olha, ó, e os teus valentes, o tema, estarão atemorizados para que da montanha de Saul seja cada um exterminado pela matança. Então, na montanha de Saul, o Senhor determinou que fosse todos exterminados pela matança, matasse todos da montanha de Saul. Porque o Saul, ele perseguiu o seu irmão Jacó. Jacó era um homem de Deus e Saul perseguiu e tentava destruir Jacó de tudo enquanto é jeito. Deus enviou uma praga sobre ele, Deus destruiu Saul, Deus acabou com Saul. Ó, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobri-te a confusão e serão exterminados para sempre. Olha bem, Deus exterminou Esaú por causa do seu irmão Jacó, por causa de Jacó. Olha o que o Senhor disse, ó. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Porque Jacó, ele fazia tudo que era certo diante de Deus. Jacó lutava pelas coisas de Deus. Esaú perseguia o seu irmão. Esaú queria destruir Jacó de tudo quanto é jeito. Aí Deus comprou a guerra. Deus comprou a guerra e destruiu Esaú por causa do seu irmão Jacó. Destruiu, mandou exterminar tudo, porque ele perseguia. Então entenda isso. Se você tem um perseguidor, não preocupa não. Ora a Deus. Mas lá na frente, o Senhor fala com nós, para nós não se alegrar. Para nós... Porque quem se alegra? Quem não ama os teus?
Mas aquela pessoa insiste. E aí Deus compra a sua guerra. E Deus, quando ele compra uma guerra, ai daquele a qual o Senhor levanta para a batalha. Acontece como aconteceu com Isaú. Será exterminado. Ó, por causa do seu irmão Jacó. Cobriste-a a confusão e serei exterminado para sempre. Então o Senhor falou, vou exterminar Saul para sempre. Ó, no dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativos o seu exército, os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Então, o Senhor exterminou ele porque ele era um deles. Lançava sorte sobre o povo de Jerusalém. Fazia maldade contra o povo de Deus e ainda lançava sorte sobre o povo de Deus. Deus irou com aquilo. Deus foi lá e falou, opa, vou exterminar ele de uma vez por todas. Ó, mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão. Aí o Senhor aqui já está falando para Jacó. Para esse dia que aconteceu mal contra o Isaú, para Jacó não se alegrar. Quando Deus derrubar o teu inimigo por terra, não se alegre. Quando Deus derrubar o teu perseguidor, não se alegre. Porque o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus não se alegra na morte do ímpio e nem na queda dos seus inimigos. Porque dentro de nós temos a esperança de que eles vão arrepender, de que eles vão aceitar Jesus, de que eles vão ser pessoas boas. Mas nós temos que acautelar com eles, porque eles vêm com a maldade disfarçada da bondade. Satanás tem estratégia para tentar enganar o homem de Deus e a mulher de Deus. Só que a gente já tem uma experiência com esse tipo de demônio e a gente já fica já preparado espiritualmente para combater esses demônios. Então o Senhor está falando, ó, mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Quer dizer, para não comentar, para não falar, não ter desejo de satisfação, porque Deus derrubou seu inimigo. Então, Deus manda nós não fazer isso. Nós não devemos se alegrar quando Deus... Porque, vamos lembrar aqui de Moisés. Quando Moisés tocou no mar, o mar abriu, o povo atravessou, e Deus mandou Moisés tocar no mar de novo, e o mar fechou e matou o faraó e sua tropa, Moisés se entristeceu. Eu não sei se foi ali ou se foi antes, teve um momento que Moisés falou, tudo isso que eu estou fazendo não procede de mim. Moisés dizia que ia fazer aquilo, mas que ele não queria no coração dele fazer. Mas ele tinha que obedecer a Deus. E aí Moisés executava aquilo que Deus mandava ele executar. Portanto, tem uma passagem na Bíblia que mostra claramente quando Deus mandava fazer e o homem não fazia, o homem era exterminado. Vê que Deus, Saul, Isaú e Saul é quase igual, né? Mas não é não, Saul é outro, Isaú é outro. Aqui eu estou falando de Isaú, agora eu vou falar de Saul. Deus mandou Saul exterminar um povo, Saul exterminou uns e poupou os outros. Por causa disso, Saul foi exterminado, porque ele não obedeceu. Deus mandou ele exterminar todos. O Saul foi e poupou. Então com Deus o negócio era assim. Por que Saul se deu mal com Deus? Porque o Saul não obedeceu a Deus. É verdade. Então, na lei,
tinha que obedecer. Se Deus mandou executar, tinha que executar. Por isso Moisés falou, ó, isso não procede de mim. Eu vou fazer o que procede de Deus, não procede de mim. Então, o Senhor ele fala para nós não se alegrar, ó, na ruína, nem alargar na tua boca no dia da angústia. Para nós não se alegrar. Ao 13. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal. Você, quando aconteceu o mal contra o seu inimigo, quando acontecer que Deus fazer justiça, você não olhar com satisfação, não olhar com alegria. Mas na realidade, quando você tem o Espírito Santo, tem Deus, você não consegue ficar alegre mesmo, não. Como você vai se alegrar? Sendo que a sua esperança é que aquela pessoa seja salva. Então não tem como se alegrar. No dia da sua calamidade, nem estender a sua mão contra o seu exército. No dia da sua calamidade. Nem estender as mãos. A gente estende as mãos para repreender o maligno. Não estendendo as mãos dando glória porque morreu, porque aconteceu uma coisa má com a pessoa. Não, não. Jamais. A palavra diz assim no 14. Nem pararás nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Aqui o Senhor está falando daquela batalha literal que teve naquela época. Não era para eles fazer tal coisa e nós hoje também não fazer, que o Senhor é que faz por nós. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então, a maldade, todo aquele que pratica o mal, a maldade dele vai cair sobre a cabeça dele. É só ter questão de tempo e de paciência. Esperar com paciência no Senhor, que a maldade dele vai cair sobre a cabeça dele. Então, isso é promessa da Bíblia e é cumprida. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de continuo todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivesse sido. Misericórdia. Serão como se nunca tivesse existido esses tais. Esses que vivem de abominação em abominação serão como nunca tivesse existido. Então é muito sério. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Aí já entrou a promessa para Jacó. Porque Jacó era um homem que temia a Deus. Jacó andava com Deus. Jacó se esforçou, Jacó batalhou, Jacó lutou com o anjo. Tudo que Jacó fazia prosperava. Jacó era um homem de Deus. Agora vamos ver o 18. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Saul palha, e se acenderão contra eles, os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Saul, de Isaú, porque o Senhor o disse. Então o Senhor destruiu a casa de Isaú totalmente, e ninguém restará da casa de Isaú, porque o Senhor o disse. Os familiares de Isaú ali foi todos destruídos. Não restou ninguém por causa da maldade de Isaú. E os do sul possuirão a montanha de Isaú,
Os do sul possuirá a montanha de Esaú, e os das planícies, os filisteus. E é verdade mesmo. Os filisteus, eles tomaram posse de uma terra do povo de Deus e habitavam nas planícies às beiras do mar. Eu sabia até o nome do mar, aonde que habitava o filisteu. O filisteu habitou por um longo tempo ali à beira-mar, as terras que eram do povo de Deus, os filisteus. E possuíram também os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim e Gileade. Eles possuíram também, tá vendo, os campos de Benjamim, os campos de Efraim e Gileade. Os filisteus tomou posse do povo de Deus um bom tempo, os filisteus. E os cativos desse exército, dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Então os restos do povo de Deus de Israel, eles habitaram nestes lugares, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuíram até Zerefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zefarate, possuirão a cidade do sul. Eles possuíram ali a cidade do sul, os restantes do povo, os cativos. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgares a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, olha o que a palavra diz aqui mais no finalzinho. E levantar-se-á salvadores no monte Sião, para julgares a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então o Senhor ia levantar salvadores na montanha, aonde já era a montanha de Esaú, que era de Esaú, que Deus exterminou Esaú e o povo tomou posse da montanha de Esaú. E ali o Senhor ia levantar salvadores no monte de Sião, para julgares a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. E ali o reino será do Senhor. Então, amados, observa que nós não temos que preocupar com os nossos perseguidores, com algum da família que nos persegue. Olha bem o que Deus fez com o irmão de Jacó, Esaú. Exterminou, acabou com eles, destruiu, porque perseguia um homem de Deus. Então quem persegue o povo de Deus, ou persegue uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, nunca vai se dar bem, sempre vai se dar mal. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que aquele que destruir uma mulher de Deus ou um homem de Deus, ele também será destruído. Então nós não temos que preocupar. Nós temos que só confiar no Senhor, continuar fazendo bem, orando, buscando o Senhor, e Ele cuidará de nós. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.